A língua portuguesa é um poderoso instrumento de interação social e cultural. Por ser dinâmica, modifica-se de acordo com as necessidades dos grupos sociais que dela fazem uso. Fiquem agora com a aula de língua portuguesa da professora Bruna. Você sabe o que é regência verbal e regência nominal? Esse assunto é indispensável para quem quer aprender a escrever adequadamente, ou seja, respeitando todas as regras da sintaxe da nossa língua portuguesa. Você já deve ter percebido, ao longo das orações, que as palavras estabelecem sentido entre si. E graças a essa relação é que nós conseguimos construir os sentidos da mensagem, uma vez que as palavras são interdependentes. E essa correlação entre as palavras, entre os termos da oração, é o que a gente chama de regência. Ou seja, nós estudaremos na aula de hoje regência verbal e regência nominal. Regência verbal é a relação que o verbo vai estabelecer com seus complementos. Vejam só, existem verbos que necessitam de complementos. Vamos ver aqui a seguinte oração. Você já fez os deveres? Nós temos aqui o verbo transitivo direto, o verbo fez. E, como seu complemento, nós temos os deveres. Nós chamamos essa relação entre verbo e o seu complemento de uma relação direta, porque não existe nenhuma preposição entre o verbo e o seu complemento, certinho? E agora, nesse segundo exemplo, a gente vai ver que o verbo, ele estabelece uma relação com o seu complemento com algo que fica entre ele, que é justamente a preposição. Ou seja, quando eu tenho um verbo transitivo indireto, certo? Que aqui no caso da segunda oração, o estudante se lembrou dos deveres. Nós temos o verbo lembrou, que é transitivo indireto. E esse verbo ele está sendo ligado indiretamente ao seu complemento por meio de uma preposição. É por isso que ele é chamado de quê? De verbo que é transitivo indireto. Porque entre o verbo e o seu complemento vai haver a presença da preposição. É por isso, gente, que a preposição é um assunto primordial para que você entenda regência. Seja ela regência nominal ou seja ela regência verbal. Tranquilo? Porque a regência ela vai ajudar a construir o sentido da sua mensagem, tá? Não é você pegar qualquer preposição aleatória e pôr aqui dentro do texto, não. É você entender que o verbo lembrou, ele necessita, ele exige a preposição de. Ora, quem lembra, lembra de algo, tá beleza? Tranquilo até aí, né? Agora nós vamos falar sobre regência nominal. A regência nominal é a relação que há entre os nomes e os seus complementos. E o que seria esse nome? Nome são o que a gente chama das três classes de palavras, que são elas: o substantivo, o adjetivo e nós temos aqui no fim o advérbio. Gente, existem palavras que elas requerem a preposição para se extrair um sentido. Olhem só esse primeiro exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Sempre tive muito medo de baratas. Veja que eu sublinhei o substantivo medo, certo? O substantivo medo, ele requer a preposição de, para se estabelecer o sentido com seu complemento, que é a palavra baratas. Eu não posso simplesmente trocar a preposição de, por exemplo, pela preposição a. Sempre tive muito medo a baratas, né? O sentido da oração ficaria comprometido caso eu utilizasse uma preposição inadequada. Tranquilo? Agora, nesse segundo exemplo, eu trouxe um adjetivo, que é considerado um nome também. O adjetivo aqui em questão é o adjetivo disposto. Olha, eu trouxe um trechinho da letra de uma música para vocês. Não estou disposto
a esquecer seu rosto de vez. Nós temos aqui o adjetivo disposto, né, que ele exige a preposição a, tá certo? Ele exige a preposição a para que o seu complemento, que é a palavra esquecer, né, tenha um significado completo aqui na oração. Beleza? E aqui ao final, nós temos um exemplo, né? A garota agiu contrariamente ao esperado. O advérbio aqui em questão é contrariamente. E entre o advérbio contrariamente e o seu complemento, que é a palavra esperado, há a presença da preposição a, que estabelece justamente o sentido entre essas duas palavras, tá certo? Então, vocês puderam perceber que tanto na regência verbal quanto na regência nominal, a presença da preposição é algo primordial para que haja o sentido da construção dos textos, né, das orações. Já que nós aprendemos até aqui sobre regência nominal e sobre a sua função dentro das orações, vamos tentar aqui responder algumas questões que tratam sobre esses dois assuntos que nós estudamos na aula de hoje. Diga se as frases abaixo podem ou não ser completadas com o que vai nos parênteses. Na primeira frase aqui, nós temos, naquela época, meu sobrinho assistia em Belo Horizonte. Ele quer saber se essa preposição em completa o sentido da oração de forma correta. Vejam só, o verbo aqui destacado é o verbo assistia. O verbo assistia, ele assume vários significados. Ele tem um sentido de ver, mas nesse contexto aqui, o verbo assistia, ele é o mesmo que morava. Ou seja, naquela época, meu sobrinho morava em Belo Horizonte. Pode parecer uma construção estranha, né, desconhecida, mas é uma construção válida e reconhecida pela língua portuguesa. Portanto, o emprego aqui do em, nesse contexto aqui, está correto, tá? Porque o verbo assistia, indicando morava, ele é um verbo intransitivo na oração. Isabela assistiu o filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Gente, aquele o que está ali entre parênteses, ele vai conseguir completar o sentido dessa oração corretamente? Vejam só, o verbo assistiu aqui, ele traz o sentido de ver. E vocês sabem muito bem que o verbo assistiu, nesse sentido de ver, ele é um verbo transitivo indireto. Portanto, ele vai requerer o que, galera? Ele vai requerer uma preposição. Então, no caso, como é ali artigo, logo, ele não vai completar o sentido da oração corretamente. Eu até coloquei aqui para vocês nos slides qual seria a preposição que estabeleceria uma coerência aqui dentro da oração. Isabela assistiu ao filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Tranquilo? Na letra C, não implique com o colega. A preposição com, ela estabelece o sentido coerente dentro dessa oração. Veja, quem implica com algo ou com alguém. Portanto, essa preposição com, que está entre parênteses, ela vai sim completar o sentido dessa oração corretamente. Vamos aqui para a letra D. Quando morava no campo, aspirava ao ar puro e sentia-se bem. Vejam só, o verbo aspirava, ele pode assumir dois sentidos, que é o sentido de absorver ou cheirar com força, e nesse caso ele vai ser um verbo transitivo direto, ou seja, ele vai requerer um complemento sem preposição, tá? Nesse contexto aqui dá para perceber, né, pelo contexto, que o verbo aspirava está nesse sentido de absorver, né, isso, o ar puro. Portanto, aquela preposiçãozinha ali, o ao, ele não vai completar o sentido de forma correta aqui dentro da letra B. Qual seria o uso adequado? Seria o artigo
ou porque o verbo aspirava aqui, ele exige um complemento, ele exige um objeto direto. Tranquilo? Segunda questão. Nós temos aqui, gente, uma tirinha de um personagem H, não sei se vocês conhecem. Ele é um viking muito conhecido aí no mundo dos quadrinhos e ele tem umas características peculiares, né? Ele é conhecido por ser um cara da boemia, gosta de beber e ele tem uma vida muito sedentária, tá certo? Aí aqui em um diálogo com um amigo dele, ele diz o seguinte: ai, eu não consigo encontrar uma dieta que eu goste. Lembrando que também ele vive na luta contra o peso. O que você acha que é o problema? Todas querer que eu regule meu consumo de comida. Daí vem o questionamento. Qual a preposição exigida pelo substantivo presente no terceiro balão? Olha só onde é o terceiro balão, é esse último aqui, ó. Ele quer saber qual é a preposição que rege o substantivo que aparece. Se vocês observarem bem, o substantivo em questão é a palavra consumo, tá? E a preposição que está estabelecendo sentido com o seu complemento, que é comida, é justamente a preposição de, que marca aí a relação de sentido entre a palavra consumo e a palavra comida. E novamente aqui, usando a tirinha do H, mas só que em outro cenário, aqui a gente vê que ele já está sentado no sofazinho da casa dele. E o H, esse personagem é casado com a Helga, certo? E a Helga tem muita queixa do H, porque ele é muito folgado. Assim como a maioria dos homens, né? O H, ele costuma não ajudar a sua esposa nas questões das atividades ali, de arrumar a casa, por exemplo. Isso chateia bastante a Helga. E nesse diálogo, ela começa falando o seguinte: se lembra de como você prometeu que se eu me casasse com você, teria uma vida de conto de fadas? Aí ele responde: sim. Até agora, só tenho vivido de conto de terror. Tá? Então a gente pode ver aqui que a personagem Helga está muito chateada e insatisfeita com o matrimônio, né? Porque ela está sobrecarregada com as atividades domésticas. Daí vem aqui a seguinte pergunta. No primeiro balão, a personagem Helga afirma que o seu esposo prometeu uma vida de conto de fadas. Que tipo de regência foi estabelecida entre esse complemento e o verbo teria? Veja só, ele quer saber que tipo de regência foi estabelecida entre o termo regente, que é o verbo teria, e o seu complemento, que é uma vida de conto de fada. Gente, foi um tipo de regência estabelecida sem preposição, porque entre o verbo e o seu complemento não há nenhuma preposição. Tranquilo? Até aqui, gente, nós percebemos que o estudo da regência verbal envolve o quê? A presença da preposição. Então, a você, alunos, que ainda não está por dentro desse conteúdo, procure estudar um pouco preposição para que a aprendizagem a respeito desse assunto aqui se torne mais fácil, não é? E assim, né, a dica que eu dou para vocês hoje é focar no estudo. Quanto mais você estuda, menos você vive essa realidade aqui da Helga, beleza? Então, assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima!